Olá, sou o professor Augusto Manzano e vamos então à nossa aula de introdução 2 de 2 para darmos continuidade ao nosso assunto sobre programação funcional e lógica de programação funcional. Na aula de hoje eu quero falar sobre funções, imutabilidade, estruturas funcionais e a documentação funcional que é usada no processo de desenvolvimento. Vamos falar sobre funções. Função pode ser usada na ciência matemática para estabelecer relações entre elementos de dois conjuntos. Um conjunto x e um conjunto y têm uma relação entre os seus elementos se uma função foi usada entre o conjunto x e obteve alguns ou os valores do conjunto y. Função é uma forma de se estabelecer o mapeamento dos membros existentes entre os conjuntos domínio e contradomínio, a fim de se obter o subconjunto imagem, que pode ser a parte do conjunto contradomínio. Essas são definições clássicas a respeito da teoria de conjuntos. Considerando os conjuntos x e y de modo que o conjunto x possua alguma relação com o conjunto y, ter-se-á a definição de uma relação e assim a existência de uma função, se essa relação realmente existir. Vejamos. A relação existente entre os conjuntos será uma função de x em relação a y, se e somente se para todo elemento de x existir um único elemento de y. Por exemplo, vamos imaginar que o conjunto x nosso domínio seja formado pelos valores 1, 2, 3 e 4. Tendo-se então o conjunto y, que é o contradomínio, com os valores 2, 4, 6, 8 e 9, se eu encontrar uma relação, ou tiver uma relação entre x e y, eu tiver uma função que cria essa relação, tem como conjunto a imagem da função, vamos considerar f de x igual a 2 vezes x. Então a imagem da função é 2, 4, 6 e 8. Bom, se eu pegar cada um dos valores de x e colocar nessa função, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então existe dentro do contradomínio y os valores 2, 4, 6 e 8 que são a imagem. O valor 9 no contradomínio não tem nenhuma relação com o conjunto x. Uma função ela pode ser injetora, sobrejetora e bijetora. A função é injetora quando cada elemento de x associa-se a um único elemento de y, podendo em y ter mais elementos que em x. Ela é bijetora quando cada elemento de x associa-se a um elemento de y, havendo em y no máximo um elemento relacionado a um elemento de x. E ela será bijetora quando todos os elementos de x possuem um elemento correspondente em y. Uma função, do ponto de vista computacional, é uma rotina ou definição de expressão aritmética ou lógica que, a partir de um ou mais argumentos de entrada, fornece uma saída como resposta de sua ação. Então veja que no contexto matemático eu tenho uma visão e no contexto computacional eu tenho uma visão diferente. Uma função, no ponto de vista matemático, é uma maneira de expressar a relação entre dois valores existentes em diversos conjuntos. O paradigma funcional prevê o uso de funções puras. Uma função pura não tem nada a ver com o fato da linguagem ser funcional pura. Uma coisa é a linguagem funcional pura ou impura. Toda linguagem funcional, para ser chamada de funcional, seja ela pura ou impura, deve trabalhar com funções do tipo pura. Se ela trabalha com funções impuras, então essa linguagem não pode ser chamada funcional. Uma função é pura quando retorna o mesmo valor a partir da mesma entrada, sem a ocorrência de efeito colateral. Por exemplo, se eu escrever aqui que uma função chamada sucessor de x devolve x mais 1, essa função é pura. No entanto, se eu colocar aqui que sucessor da data volta o dia da semana mais 1, é uma função impura. Por quê? A data de hoje pode estar retornando uma segunda-feira, mas essa mesma data
num outro ano, num outro período, pode voltar um outro dia de semana. Então eu não tenho aqui a garantia de que a partir de uma entrada a saída é sempre a mesma. Então, para que uma função seja chamada pura, ela tem que garantir que, dada uma entrada, o seu resultado seja sempre o mesmo. Se a entrada é 5, ali o resultado tem que ser 6. Se eu entro uma data X e tem que sair segunda-feira, a data Y também teria que voltar uma segunda-feira. E pode ser que a data Y volte uma terça-feira. A função sucessor data, ela é impura, pois data, considerando-se o formato, vamos aí imaginar o dia e o mês, deixando o ano de lado, é um valor que se altera diariamente e pode ou não retornar o mesmo valor para o próximo dia da semana sobre a data informada, se a obtenção do ano estiver automatizado no sistema. Uma função pura, com o uso do argumento data, pode ser uma que retorne a quantidade de dias de certa data a partir do fornecimento do ano e mês de referência como argumentos. Por exemplo, eu quero saber qual é o último dia do mês, do ano e do mês. Não importa o valor do ano, o mês de janeiro volta uma quantidade de dias que é igual a todos os meses de janeiro a qualquer ano. A única diferença seria o mês de fevereiro, e aí, claro, que para isso funcionar adequadamente, eu tenho que validar os anos bissextos. Não importa os valores do ano e do mês, pois sempre ocorrerá o retorno da mesma quantidade de dias para o mês e ano informados, desde que a função verifique adequadamente a existência ou não de anos bissextos. Uma função é pura quando não gera efeito colateral, ou seja, ela não altera o valor de uma variável fora ou dentro do seu escopo. Por exemplo, eu tenho aqui uma variável chamada contagem. Contagem é uma variável sendo iniciada com o valor 2. Essa variável está fora do contexto do escopo da função, porque eu estou passando essa variável como argumento. O sucessor da contagem é 3. O sucessor ele é gerado por este código. O sucessor recebe o número, que é a primeira linha ali, sucessor, ele recebe o número entre parênteses e devolve um número. E a sua operação do sucessor é x, sendo executada a partir de x mais 1. Então, eu recebo um número, esse número que eu recebi, se for um 2, ele volta 3. Então, por exemplo, a função sucessor de x ela é pura, pois não importa o valor atribuído à contagem, uma vez que o retorno será sempre o resultado da variável contagem com mais 1. Então não importa se contagem está com 1, com 2, com 3, eu joguei esse argumento, ele sempre volta 1. Isso é uma função pura. Como comparativo, observe a seguir os códigos puro e impuro de duas funções para apresentação de valores sucessores. Eu vou mostrar o modelo declarativo e o modelo imperativo. Vejamos. A versão pura da função sucessor, estilo descritivo, é sucessor recebe o número e devolve número. Sucessor, então, recebe um x como número e devolve x mais 1 como resultado do número a ser retornado. Já na versão impura, a função sucessor em estilo imperativo recebe um x, aí nesse caso como inteiro, e devolve um valor inteiro. Mas entre o início e o fim está escrito assim, que x é igual a x mais 1. Eu não digo x igual, eu digo x atribuído a x mais 1. Então você imagina que eu joguei ali um valor 2 em x é 2, que é atribuído com 2 mais 1. 2 mais 1 se torna 3 e esse 3 é sobreposto ao valor de x. Esse é o comportamento de uma variável de estado, de uma variável que tem efeito colateral. Isso não pode acontecer na programação funcional. Então a programação funcional opera com uma outra estratégia. Antes de finalizar ali a função sucessor em estilo impuro, existe ali a retorna x, ele vai retornar o valor x para a resposta da função. Então a diferença entre versões descritiva e imperativa são, em primeiro momento, sutis, mas elas são significativas, porque esse x mais 1 na versão pura não está sendo atribuído a x. Mas o x mais 1 na versão impura está sendo atribuído a x, porque eu escrevi ali x atribuído a x mais 1. Na versão pura eu digo que x está recebendo uma asserção de x mais 1. Ou seja, x não está sendo alterado, não está sendo atribuído, apenas uma asserção de x mais 1. Ou seja, o valor x mais 1 não sobrepõe ao valor de x definido entre parênteses. Na versão funcional, a variável x não tem seu estado alterado. A função recebe x e retorna x mais 1 sem armazenar a soma de 1 em x na memória.
Já na versão imperativa, a variável x tem seu estado alterado, ou seja, a função recebe x, efetua x mais 1 sobre o valor de x e armazena a atualização do valor de x em x, por estar sendo representada por x atribuído a x mais 1. Então, essa pequena diferença caracteriza o funcionamento de uma linguagem funcional em relação ao funcionamento de uma linguagem não funcional. Para tornar a função sucessor de x descritiva e impura em estilo puro, pode-se realizar algumas alterações. Por exemplo, a função sucessor recebe x como inteiro e devolve um inteiro. Entre o início e o fim, eu tenho ali que x é atribuído a x mais 1, está em azul, e retorna x. Para tornar essa função da linguagem no estilo imperativo em função pura, basta que eu tire x atribuído de x mais 1 e escreva retorne x mais 1. Aqui eu transformei uma função sucessor impura em função sucessor pura. No entanto, nem todas as linguagens de programação imperativas elas aceitam esse tipo de nomenclatura. São só algumas, então isso vai depender muito da ferramenta que você está trabalhando. Mas, na medida do possível, sempre escolha trabalhar com funções em estilo puro. O fato de uma linguagem imperativa aceitar a definição de funções em estilo puro, como eu mostrei há pouco, não faz dessa linguagem em absoluto ser funcional. Cuidado para não fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, linguagem C, C++, Java, C# e JavaScript não são linguagens funcionais, apesar de permitirem que você defina funções ao estilo puro, se assim você desejar. Particularmente C++, Java, C#, Python e Rust e JavaScript, entre outras, elas estão dando suporte à programação funcional, mas isso não faz dessas linguagens serem linguagens funcionais puras, pois quando muito são classificadas como linguagens multiparadigma e, por conseguinte, são linguagens funcionais impuras. Então hoje nós temos linguagens que dão suporte à programação funcional, porque é uma programação interessante. É interessante trabalhar com linguagens impuras porque eu posso combinar os paradigmas e extrair a melhor solução para o meu problema. Mas eu não posso achar que uma linguagem que opera com a parte funcional é uma linguagem funcional. Linguagens funcionais puras só trabalham com a execução funcional e as impuras trabalham com múltiplos paradigmas. Isso eu já falei na aula anterior e estamos repetindo para fixar esse conceito, essa ideia. Um outro ponto importante em relação às linguagens de programação é que operar com mais de um paradigma não faz de uma linguagem de programação ser multiparadigma. Para ela ser multiparadigma, ela deve suportar pelo menos, aí, no mínimo, uns 3 paradigmas principais diferentes. Por exemplo, C++, Java, C#, JavaScript e Rust são multiparadigmas. C não é multiparadigma. Para entender melhor o que está sendo apresentado, veja na sequência a imagem de distribuição de paradigmas, que mostra que apresenta a distribuição mais ou menos do que são os paradigmas. Eu tenho os paradigmas computacionais, eu citei muito aí na aula anterior o imperativo e declarativo, mas além do imperativo e declarativo eu tenho o concorrente e o paralelo. Para cada um desses paradigmas existe um modelo mental a ser tratado. O imperativo, eu tenho ali o procedimental modular, também chamado estruturado, orientado a objetos, orientado a eventos. É muito comum as pessoas confundirem objetos com eventos, apesar de terem uma certa semelhança, são diferentes. E a programação genérica. Isso são estilos de programação, são subparadigmas, são paradigmas que pertencem ao modelo imperativo. Então eu tenho programação imperativa procedimental, ou estruturada, ou modular, programação imperativa orientada a objetos, programação imperativa orientada a eventos, programação imperativa genérica. Já na programação declarativa, eu tenho a programação declarativa lógica, funcional, reativa e descritiva. A lógica e a funcional são as mais populares. O reativo e o descritivo são menos populares, mas são 4 submódulos da programação declarativa. O modo de pensar imperativo é de um jeito, o modo de pensar declarativo é de um outro, paralelo é de um outro e concorrente é de outro. Apesar do paralelo e o concorrente terem muitas coisas semelhantes, eles são trabalhados de maneiras diferentes. Então aqui é apenas um quadro que dá a ideia do que estamos falando.
Então você numa aula de programação tradicional está no mundo imperativo, está lá no procedimental, modular, estruturado, orientado a objetos normalmente. E muitas vezes usa os eventos e confunde os eventos com objetos, tem que tomar cuidado com isso. Programação genérica não é muito popular, pelo menos na estrutura escolar, mas é uma programação importante e interessante. E temos agora a programação declarativa funcional que está tomando um pouco aí do cenário, posição no palco em que estamos atuando. Vejamos então o caso da linguagem C++. Ela é uma linguagem multiparadigma, ela opera no subparadigma imperativo, declarativo e concorrente. No imperativo ela dá suporte à programação procedimental, ou modular ou estruturada, orientada a objetos, orientada a eventos e genérica. No declarativo ela trabalha com funcional e no concorrente com threads. Já a linguagem C opera no subparadigma imperativo, só procedimental, só estruturado, e aceita o subparadigma concorrente com threads. Hoje a linguagem C trabalha com mais de um paradigma, mas ela não é multiparadigma, porque ela não atende no mínimo 3 paradigmas. Ela ainda é uma linguagem adaptada, porque a programação concorrente foi acrescentada na linguagem C. Originalmente a linguagem C não tinha essa característica, diferente da linguagem C++, que já nasceu com essas características. Aliás, foi após implementar as threads em C++ que C ganhou também threads, porque o compilador C++ também compila códigos em C. Então ficou fácil fazer essa transição. E a linguagem C++ ainda incorpora recursos da linguagem C. Então é uma linguagem bastante completa. Vamos ver agora a questão sobre imutabilidade. Imutabilidade é um dos principais conceitos na programação funcional. E ele está associado à forma de comportamento que a variável da linguagem tem frente à memória do computador. Por exemplo, as variáveis na programação de computadores, elas podem ser definidas de duas maneiras. Ou as variáveis de estado, que são essas variáveis tradicionais que sofrem mudança ao longo da execução do programa, ou variáveis imutáveis. As variáveis de estado são comuns no paradigma imperativo, procedimental, estruturado e orientado a objetos, e são posições de memória que podem ser alteradas durante a evolução do processamento de um programa. Mas as variáveis imutáveis, comuns no paradigma declarativo, no caso funcional, são posições de memória que, quando definidas com um valor, não sofrem nenhuma alteração durante a evolução do processamento do programa. Caso a variável imutável precise ter um novo valor, este novo valor será definido em uma nova instância de memória, de modo que seu valor original fique preservado. O que acontece é que se eu tenho uma variável x com valor 1 e preciso que o meu programa tenha um x com valor 2, o x com valor 1 vai ser preservado na memória e um x com valor 2 vai ser criado sobre o x com valor 1, de modo que aquele valor 1, naquele x, que é o x', não é o mesmo valor do novo x, que é o x duas linhas. Então, isso é uma administração interna que as linguagens funcionais efetuam no processamento da sua execução frente ao computador. A aplicação de variável imutável, ela simula na ciência da computação a definição de incógnita da ciência matemática. Observe que matematicamente uma incógnita, ela representa um valor que, quando definido, não é alterado. É isso que você define numa equação matemática. O conceito de incógnita matemática é o mesmo de variável imutável na programação funcional. Então, por qual motivo são chamadas as incógnitas como variáveis imutáveis? Para essa pergunta, a resposta é não sei. Talvez seja um devaneio ou o desejo de complicar o que é mais simples do que parece. Vai saber. Isto aqui é apenas uma especulação da minha pessoa, porque, particularmente, eu não me conformo de chamar uma variável de imutável, porque se é uma variável, ela varia, se é imutável, não varia. Os dois conceitos estão antagônicos entre si. Será que as pessoas não percebem isso? Então isso acaba complicando o que é simples. Por que não chamar, de repente, a variável de imutável de incógnita na programação funcional? Mas isso não foi definido, isso já está rolando aí no mundo todo. Então fica aqui a minha observação e a minha crítica a esse respeito. Vamos falar agora das estruturas funcionais que são importantes à programação.
A principal estrutura de dado no paradigma funcional é, sem sombra de dúvida, a função. Sem a função eu não tenho a programação funcional. As funções são a base operacional de condução de programas que são escritos nesse paradigma. Linguagens funcionais, nem todas, podem operar com funções nomeadas e funções anônimas. Funções nomeadas é aquela função que tem um nome, por exemplo, a função chamada soma, que efetua a soma de dois valores. Agora, uma função anônima é uma função sem nome, que eu executo uma ação. Por exemplo, f de x e y é atribuído a x mais y. X e y é o nome dos argumentos. Então, funções nomeadas, elas podem ser internas, elas já existem na linguagem, ou externas, quando desenvolvidas por nós. E as funções anônimas, também chamadas de funções lambda, só são desenvolvidas na programação. Eu até posso definir numa biblioteca uma função lambda, mas fica um pouco sem sentido, porque ela é definida no momento, e após a sua definição ela tem que ser usada, porque ela não fica armazenada na memória. Então ela é uma função externa, ela é feita no ambiente no momento da programação. Eu não uso essa função vinda de recursos oferecidos pela própria linguagem. As funções nomeadas e anônimas, elas se diferem na forma como elas se comportam na memória. Por exemplo, as funções nomeadas são definidas de modo a estarem disponíveis na memória para serem usadas a qualquer instante, a qualquer momento. Então eu criei uma função, ela está memorizada, eu posso usá-la a qualquer momento. Mas a função anônima, após definição, eu defini a função, eu tenho que usá-la imediatamente. Tudo isso eu vou demonstrar em atividades mais práticas. Mas agora é só para a gente saber o que nós temos à nossa volta. Então, funções anônimas são definidas exclusivamente para uso imediato. Elas são aplicadas imediatamente à definição. E, após serem usadas, elas são removidas da memória. Então, vamos considerar aqui uma função anônima chamada aqui, lambda de x, onde x retorna o valor de x mais 1. Então, ela mostra o valor sucessor de um argumento numérico qualquer. Vamos ver a definição, usando um português funcional, sem a preocupação de uma linguagem, de como eu posso representar a função lambda de x, em que x é x mais 1. Então eu posso escrever lambda de x, tal que x seja x mais 1. E para escrevê-la numa forma computacional, eu escreveria então lambda de x para que x seja x mais 1, e coloquei ali o cifrão 9, ou seja, já estou passando o valor 9 para ele mostrar o valor 10. Eu tenho que fazer isso numa única linha operacional. Essa é uma operação que nós vamos aplicar de forma prática, mas isso é para mostrar que a função anônima não tem nome e após a sua definição ela tem que ser usada de imediato, porque senão você perde acesso a ela. Vamos ver agora sobre a documentação funcional. Por exemplo, a documentação de um código funcional, ela difere do imperativo. Na programação imperativa é encontrada uma série de formas de documentação. Para o código tem uma série de documentos que dão suporte a como fazer esse trabalho. Uma das formas é desenhar diagramas de blocos, diagramas de classes, diagramas de objetos, diagramas da UML, entre outros. A programação funcional, a documentação dela é feita a partir da definição de uma expressão matemática, de uma equação, de uma inequação. Por exemplo, veja esse exemplo de um programa que calcula a fatorial de um número qualquer. Esse exemplo está escrito na forma imperativa. Eu estou descrevendo ali no desenho, na parte superior, que fatorial recebe um argumento n e na parte inferior retorna o valor da fatorial. E aí eu tenho ali uma condição, dizendo assim, o n é igual a 0, porque se o n for igual a 0, fatorial é 1. Mas se não for 0, a fatorial será atribuído a fatorial, veja que isso é um efeito colateral, fatorial atribuído em fatorial, do n menos 1 vezes n. Isso será chamado algumas vezes até que n seja 0. Então esse é um modo de pensar imperativo. Agora veja a mesma situação no modo de pensar funcional. Eu digo ali que o fatorial de n será 1 se n for igual a 0, 1 se n for 1, e n menos 1 vezes n se o n for maior que 0. Está documentado. É uma documentação diferente da documentação anterior. Para o desenvolvimento dessa aula eu usei o modelo Matrix, obtido no site fppt.com.
Obrigado por sua atenção, seu prestígio, obrigado por assistir a aula, um grande abraço e até a próxima!